Eu tenho escutado muita gente dizer que pronome relativo é um dos conteúdos mais difíceis da língua portuguesa. Eu sou a professora Ana Célia e a nossa aula de hoje é sobre isso, para que você não fique com nenhuma dúvida. Se liga aí na nossa aula de hoje. Pois é, galerinha, parece difícil, mas não é. Se você tem uma compreensão dos pronomes pessoais, dos pronomes possessivos, dos pronomes demonstrativos, o pronome relativo não vai ser difícil, certo? E aí você tem que lembrar que você deve ter estudado ou visto em algum lugar que o pronome relativo é o pronome que? Calma, não tem só ele. Ele é o que nós mais usamos, mas existem outros pronomes relativos e nós vamos aprender nessa aula de hoje. Então, o pronome relativo é aquele que liga duas orações, substituindo na segunda oração um termo antecedente, ou seja, um termo que já foi dito na primeira oração. Então, vamos lá. O pronome relativo ele vai aparecer entre duas orações e vai estar na segunda substituindo um termo da primeira. Logo, eu vou trabalhar com duas orações para que apareça esse pronome relativo, tá certo? Estou colocando aqui exemplos para que a gente consiga identificar quando é que eu emprego um pronome relativo, certo? Então, eu tenho aqui duas orações. A primeira oração, que está em azul, guarde essas frutas na geladeira. Segunda oração está rosa, acabei de comprar essas frutas. Eu tenho duas informações que está falando sobre frutas. Aqui eu tenho duas orações. Por que eu tenho duas orações? Na primeira eu tenho o verbo guardar, que está aqui como guarde. E na segunda oração eu tenho acabei de comprar, uma locução verbal, certo? Então eu tenho duas orações separadas. Quando eu uno essas duas orações para empregar o pronome relativo, às vezes eu preciso fazer algumas adaptações. Então, como essa oração ficaria, né, em duas em uma, né? Ficaria, guarde essas frutas que acabei de comprar na geladeira. Percebam que a oração 1, a primeira oração que está em azul, eu consegui colocar toda ela na segunda parte, né? Quando eu estou unindo essas duas orações. Guarde essas frutas na geladeira. Mas a adaptação que eu fiz, eu precisei separar para que a minha oração fique com sentido, porque ela precisa ficar com sentido quando eu vou empregar o pronome relativo, certo? Já a segunda oração, que está de rosa, né, na cor rosa, eu já precisei fazer adaptações. Por quê? Porque eu vou substituir. Se eu vou usar um pronome relativo e a função dele é substituir algum termo, sim, eu vou substituir. O termo que eu vou substituir é aquele que é comum à oração, à primeira oração e à segunda. Então, aqui é essas frutas. Percebam que tanto na primeira oração quanto na segunda a expressão essas frutas aparece. Então, eu vou substituir por quem? Pelo pronome relativo. Então, a minha oração ficou, guarde essas frutas que acabei de comprar na geladeira. O pronome relativo que aqui está substituindo a expressão essas frutas. Para eu não ficar repetindo, eu troquei. Eu coloquei o pronome relativo no lugar da expressão essas frutas. Estão conseguindo compreender? Vamos ver mais um exemplo, certo? Primeira oração, nós conhecemos o professor. Segunda oração, o professor morreu. Eu vou unir essas orações. Como é que eu faço? Nós conhecemos o professor que morreu. Percebam que a primeira oração eu já consegui colocar ela completa sem precisar dividir. E a segunda eu adaptei. Por quê? Porque eu estou substituindo uma expressão que é comum nas duas orações, que é o professor, e eu coloquei aqui o pronome relativo. Então, o pronome relativo que está substituindo o professor, para não ter que colocar duas vezes. Então, eu troquei, certo? Por que a gente faz isso? Para que nós tenhamos um sentido melhor na oração, um sentido melhor no texto. Então, esse que aqui, ele está se referindo a o professor, certo?
Os pronomes relativos, como eu disse no início da nossa aula de hoje, não é só o que. Eu coloquei aqui exemplos que aparece o que, mas não é só ele. Então, os pronomes relativos, eles podem ser variáveis. Eu tenho um grupo de pronomes variáveis e um grupo de invariáveis. Vamos lembrar, variável é aquele que muda a sua escrita. Eu vou adaptar ele à oração. O invariável é aquele que não vai mudar, certo? Os variáveis, eles se dividem nos masculinos e nos femininos, porque depende do emprego que eu vou colocar, da forma que eu vou fazer na oração, de como eu vou empregar na oração. Já os invariáveis, eles não vão mudar. Então, quais são os pronomes relativos variáveis masculinos? O qual, que é singular, os quais, que é plural. Cujo é singular, cujos, plural. Quanto, singular, quantos, plural. Os femininos, a qual, singular, as quais, no plural. Cuja, singular, cujas, plural. Quanta, singular, quantas, plural. Então, são esses variáveis. Por que ele é variável? Porque eu tenho no singular e no plural. Se eu tenho o qual e eu preciso colocar a oração no plural, eu não vou colocar o qual, eu vou precisar colocar os quais. Então, ele vai variar, ele vai mudar a forma escrita, o final da escrita dele, certo? Já os invariáveis, eu só tenho 3, que, quem e onde. Percebe como não é só o que? Se liga nessa dica aí para você não esquecer que foi o que eu disse a você. Nunca mais você vai errar quando é pronome relativo e quando não é. Você vai conseguir identificar. Além do que, qualquer outro pronome relativo, ou a maioria deles, pode ser usado na substituição. Olha esse exemplo. O bairro onde moro é novo. Onde, aqui é o pronome relativo, certo? Beleza? Se eu tirar onde e colocar o qual ou em que, também vai dar certo. Vocês percebem que vocês ouviram alguém falar: o bairro o qual moro é novo. O bairro em que moro é novo. Percebe que não muda o sentido, que não fica estranho? Qualquer desses 3 pronomes eu posso utilizar que vai ficar com sentido. Professor, eu posso usar qualquer um outro? Não. Por exemplo, a frase está no singular, né? O bairro onde moro é novo. Se eu colocasse aqui os quais, não daria certo. Por quê? Porque os quais é quando eu estiver usando uma oração no plural. Ficaria errado, né? Se eu colocasse o bairro, os quais moro, a não ser que eu colocasse os bairros, aí sim, tá? Então, tem que ter esse cuidado em usar quando o pronome vai estar no singular ou quando vai estar no plural, tá certo? Segunda dica, os pronomes relativos, eles podem vir precedidos, ou seja, antes dele pode vir uma preposição. Vai ser sempre? Não, não vai ser sempre, tem que ficar atento, certo? Então, o exemplo, o garoto a quem ajudo mora depois da ponte. Quem, aqui é o pronome relativo, né? Um pronome invariável. E antes do quem eu tenho uma preposição. A preposição a poderia ter para, poderia ter qualquer sobre qualquer outra preposição aqui. Então, aqui eu tenho uma preposição a, tá certo? Vamos ver se você compreendeu até aqui esse emprego do pronome relativo. Vamos lá. Oração 1. Veja a capa deste livro. Oração 2. A capa deste livro foi produzida na França. Vamos ver se você consegue unir essas duas orações e empregar um pronome relativo. Como ficaria? E aí, você acertou? Me conta aí se você pensou. Me conta aí se você pausou o vídeo para poder tentar pensar e continuar aqui a nossa aula. Então, veja como foi que ficou. Veja a capa deste livro, a qual foi produzida na França. A qual aqui é o pronome relativo que substituiu a capa deste livro, para eu não ter que repetir, certo? Então, aqui eu tenho a qual como um pronome relativo. Eu poderia colocar o que aqui? Poderia. Veja a capa deste livro que foi produzido na França. Percebem como dá certo? Percebem como é só eu substituir para eu saber se é pronome relativo ou não? Próximo exemplo. O motor do carro é elétrico. O carro já está à venda. Primeira oração, segunda oração. Como é que fica unida? Essa aqui tá difícil. Vamos ver se você acerta. E aí?
O carro cujo motor é elétrico já está à venda. O que foi que eu fiz com a primeira oração? Precisei quebrar, precisei deixar ela dividida para que tivesse sentido. Então, eu coloquei o carro, vem o pronome relativo substituindo o motor do carro para não ter que repetir. Então, eu coloquei o carro, cujo motor é elétrico, já está à venda. Percebe como a gente precisa fazer adaptações para que eu empregue o pronome relativo, substituindo alguma expressão, né, e fique com sentido? Ficou compreendido o que é pronome relativo e como empregar ele em situações para unir duas orações? Eu espero que você tenha entendido. Busca atividades que você possa treinar o uso do pronome relativo. Se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários. Curta essa aula e até a próxima.